O governo federal lançou neste mês o Plano Safra 2020 e 2021. Ao todo, são mais de 236 bilhões em crédito para apoiar a produção agropecuária no país. Aqui na agência do Sicredi, em Itiquira, dezenas de produtores devem acessar esta linha de crédito a partir do dia 1º de julho. Todos os anos, o governo federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, ele lança o Plano Safra, que nada mais é que um plano para desenvolvimento dos agricultores e pecuaristas do Brasil. Sempre ele é lançado no mês de julho de um ano e vai até o final de junho do outro ano. Então nós estamos terminando o Plano Safra amanhã, que é o 2019-2020, iniciando o 2021. Esse plano ele é lançado todos os anos. Qual que é o intuito dele? Equalizar a taxa, quanto de recurso vai ser disponibilizado para financiar os projetos dos nossos agricultores e dos nossos pecuaristas. Tem novidade em relação à taxa, que baixou em relação ao Plano Safra passado, e ao volume de dinheiro que é maior que o ano passado. Para acessar a linha de crédito, o produtor precisa atender a alguns requisitos. Ele é destinado a agricultores e pecuaristas que tenham formalizado toda a documentação do teu imóvel e da sua atividade. Então, não pode ter acesso a essas linhas uma pessoa que não tenha o documento da terra, certo? Que não tenha um contrato formalizado, que não tenha os documentos exigidos, que são as certidões, que é o CAR, que não tenha o imposto territorial. Então, tem uma série de coisas que é obrigatório para que a pessoa tenha acesso a essas linhas, que são linhas muito baratas. Então, a pessoa precisa estar em dias e quites com as obrigações referentes aos órgãos lá que regulam os imóveis rurais. Tá? Então, hoje, para acessar o Plano Safra, tem que estar tudo regularizado no imóvel. O financiamento engloba 3 categorias: pequeno, médio e grande produtor rural. O que o Sicredi disponibiliza é que nós temos os recursos advindos do Plano Safra para atender todos esses portes, pequeno, médio e grande, com as taxas equalizadas pelo governo, que são as mesmas taxas que vai encontrar nas instituições, com a diferença de que nós vamos, o Sicredi, por ser cooperativa, por estar sempre muito próximo do agricultor, do pecuarista, até porque a cooperativa ela nasceu com esse espírito de rural, Existem até algumas pessoas que nem sabem que o Sicredi não atende só o crédito rural, Hoje a gente é de livre admissão, mas o Sicredi nasceu dentro do âmbito rural. Por isso que a gente tem tanto apego em atender as pessoas, pecuaristas e agricultores, e estar próximos para poder estar fazendo o que a pessoa está precisando investir, qual que é o teu projeto, o que a pessoa precisa de dinheiro, qual que é a fase que ele está lá na agricultura, qual que é a fase que ele está na sua pecuária, qual que é a fase que ele está lá na sua agricultura familiar, o que a pessoa está precisando, qual a melhor taxa, como que o Plano Safra pode ajudar essa pessoa a crescer, porque se a comunidade cresce, o Sicredi vai crescer junto. Apesar da pandemia ter afetado alguns setores da economia no Brasil, a agricultura segue expandindo a todo vapor. As linhas de crédito do Plano Safra, disponíveis a partir desta quarta-feira, devem impulsionar o setor. A partir do dia 1º de julho de 2020, o Plano Safra 2020-2021 já estará disponível para contratação. Nosso sistema amanhã já vai ser preparado para equalizar as taxas, conforme o Plano Safra foi divulgado, e dia 1º de julho a gente já consegue contratar. O valor do financiamento varia conforme o perfil do produtor rural. O PRONAF, que é a agricultura familiar, ele tem um valor que a pessoa pode pegar por CPF, tá? Vou dar como exemplo o PRONAF, que é 165 mil, que a pessoa por CPF pode estar contratando de acordo com a capacidade de pagamento, de acordo com o seu sistema produtivo, lógico, A gente tem o médio, que é o PRONAMP, que é aquele pessoal que tem uma renda aí até 2 milhões, é considerado um médio produtor. Então, eles também vão ter um limite, tanto de investimento quanto de custeio, que são coisas diferentes. Depende muito do que ele precisa fazer na propriedade. Por exemplo, o agricultor, geralmente, ele custeia a sua plantação. Então, ele pode fazer o custeio para poder plantar, tipo soja, que daqui a pouco abre a janela em setembro, e ele já pode começar a fazer o plantio. Então, o Plano Safra é para isso, para custear essa plantação. Ou o pequeno produtor lá que cria gado, ele precisa fazer um custeio para fazer acero de cerca, para fazer roçada, para comprar ração, que são coisas que são de giro rápido, Da mesma forma, ele tem um valor médio que ele pode gastar por ano também por CPF. E o grande produtor, que são valores maiores, lógico, porque ele tem uma produção maior, então ele vai ter valores maiores por CPF também para gastar, tanto com custeio quanto com investimento.
Além dos 13,5 bilhões a mais em relação à safra anterior, nesta edição as taxas de juros são menores. Elas variam entre 2,75% a 7,5% ao ano. A taxa de juros é uma novidade que a gente tem visto. Na verdade, o Plano Safra de uns 2 a 3 anos para cá, por causa até da taxa básica de juros da economia está baixando, né? Então ele também está acompanhando. Então, por exemplo, o Pronaf, esse ano agora que está terminando, a gente tinha acesso a taxas aí de 4,6%, que era para investimento, né? Ou dependendo do tipo de custeio, de 3%, era 13% e 4,6%. Agora, em 1º de julho, eles vão conseguir contratar 2,75% e 4%. Né? Então teve aí uma queda aí de 0,6% para o investimento, aí, né? Para o Pronaf Mais Alimentos, e de 0,25% para os pequenos produtores pronafianos, no caso. A gente tem o Pronamp aí para custeio, que foi para 5%, que era 6% no caso, né? E demais produtores, que era 8% e foi para 6%. Então já o grande produtor também vai ter aí um fôlego, né? Que aí 2%, isso significa muito, né, para ele, que tem um custo muito apertado e tal. Então a gente tem umas taxas aí mais baratas. Isso no investimento também tem um pouco de diferença, depende muito assim, mas depende muito do que a pessoa quer fazer. Então, se o pequeno produtor, o grande, o médico, às vezes está nos assistindo, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, qual que é a taxa? Então, assim, eu peço que nos procure, porque cada linha vai ter taxa diferenciada. Então, a gente sempre olha, o que você precisa? Eu preciso disso na minha propriedade. A gente faz, né, o projeto e verifica, não, vamos procurar um projetista, fazer o projeto, identificar que taxa que vai atender e que linha que vai atender. Mas a média é essa aí que eu te falei, de 2,75% a 4% para o Pronaf, né? 5% para o Pronamp e 6% para o demais para custeio. Investimento é um pouquinho maior, vai 6% para o Pronamp e 7% para demais. O Pronaf continua igual. Então, igual eu te falei, mas eu não sei meu porte, mas eu não sei qual que é a minha taxa. Então eu peço assim que nos procure, né? A gente está fazendo atendimento lá fora e também tem os telefones aqui da agência. Quem quiser ligar, 99620238, que eu direciono para o gerente de negócio, né? Que vai atender e vai verificar qual que é a linha que melhor atende. O que é importante é saber que o Sicredi tem o recurso, que o Sicredi vai ter o Plano Safra como sempre teve, tá? E a gente vai atender todas as linhas. E assim, que nos procure, quem não tem acesso à cooperativa, que nos procure, que às vezes acredita que só os bancos públicos estão recebendo o dinheiro do Plano Safra. Na verdade, todos nós recebemos, todas as instituições recebem e repassam com as mesmas taxas que o governo determina, que são essas que eu passei.